O que será que o mês de agosto de 2024 vai guardar para você e para o seu signo, melhor ainda para o seu ascendente? Gente, a gente já viramos aí o semestre, né? Estamos entrando agora nesse mês de agosto. É um mês muito importante para a gente tem alguns movimentos astrológicos, alguns que eu já comentei em outros vídeos com vocês, outros que eu quero comentar aqui hoje um pouco, mas principalmente, né? A gente tem um Sol que está transitando no signo de Leão, que é um signo que amplifica essa energia solar, né? O signo de Leão, ele inclusive é regido pelo Sol, então a gente tem que é um astro que combina com essa energia leonina. A gente tem um momento do ano em que a gente se sente mais criativo, um momento do ano em que a gente tem necessidade de expressar mais o jeito que a gente é no mundo, né? Então eu quero me mostrar mais, quero chamar a atenção, mas por aquilo que eu sou, né? Não é necessariamente buscar por um reconhecimento das coisas que eu faço, mas tem muito a ver com eu ser visto por aquilo que eu sou, eu ser autêntico, eu me permitir me mostrar, eu não precisar me moldar para me encaixar naquilo que o outro espera de mim. Então tem um resgate de autoconfiança que vem junto com esse momento do ano, tem uma busca por autoestima também, tem um acesso maior a uma certa criatividade, né? Ao mesmo tempo, a gente tem outros movimentos planetários muito importantes. Eu gravei um vídeo inteiro falando só sobre Marte, que está em Gêmeos agora, e essa é uma posição para a gente muito particular, porque assim, claro que Marte em Gêmeos, na verdade, nem seria uma coisa que iria alarmar a gente tanto em situações comuns, mas como a gente tem Saturno em Peixes, Júpiter em Gêmeos, então é como se esse Marte estivesse passando por várias energias que vão influenciando ele. Então a gente tem um momento muito ativo, muito dinâmico, que a mente trabalha muito rápido, mas que é difícil a gente filtrar ideias, que as ideias vêm, mas elas também passam. Se a gente não aproveita, elas vão embora, né? Ao mesmo tempo, se a gente quer focar em tudo ao mesmo tempo, a gente se atrapalha, porque falta uma questão organizacional, né? Então, a gente tem um momento em que esse Marte em Gêmeos, que é um Marte que favorece atividades mentais, mas que às vezes não tem um foco único, né? Ele acaba focando em várias coisas ao mesmo tempo, por exemplo, tá recebendo uma atenção muito grande, né, uma influência muito grande de outros planetas. E para somar tudo isso, a gente tem um Mercúrio que está ficando retrógrado agora em agosto. Né? A gente já comentou disso um pouco em outros vídeos, vai ter outros vídeos aqui nessa semana falando só sobre a retrogradação de Mercúrio, mas ela está começando no dia 5 e ela vai durar praticamente o mês inteiro. Tá bom? Então, a gente sabe que é uma fase que envolve um pouco mais de distração, né? Mercúrio retrógrado não é necessariamente ruim. Eu só tô pincelando um pouco esse tema, gente, porque eu vou trazer mais dele em outros vídeos, tá? Mercúrio retrógrado não é necessariamente ruim. O que ele vai fazer é pedir por uma revisão em algum sentido nas nossas vidas, né? Pode ser que a gente tenha algum assunto do passado que a gente não concluiu, que a gente não resolveu. Ah, mas que assunto é esse? Será que é um assunto do plano emocional, né? Será que é um ciclo emocional, um relacionamento que eu não encerrei bem e que eu ainda tenho que repensar sobre isso? Pode ser. Né? Pode ser que não tenha nada a ver com a sua vida pessoal, pode ser que tenha a ver com um projeto de trabalho que você abandonou há muito tempo, que você não se deu chance de realizar, de concretizar, e agora ele volta para sua vida, você fala, puxa, eu acho que eu deveria ter feito aquilo, né? Então, muitas vezes o Mercúrio retrógrado vai trazer coisas que a gente não finalizou, coisas com as quais a gente não se envolveu, que a gente queria ter se envolvido, que a gente queria ter terminado, que a gente queria ter pensado, né? E por outro lado, é uma fase em que a gente fica assim, mais disperso, mais distraído, um momento em que fica mais difícil a gente prestar atenção naquilo que está sendo feito, porque tem muitas energias existindo ao mesmo tempo, então a gente sabe que é um mês assim que vai pedir atenção com algumas atividades, né? No vídeo de hoje a gente vai falar então sobre as previsões para os 12 signos para esse mês de agosto. Eu recomendo que você escute para o seu ascendente, tá? E também vou pincelar, vou incluir nessas previsões o que dá para a gente esperar um pouco desse Mercúrio retrógrado. A gente está entrando nesse assunto agora depois da vinheta.
Então, minha gente, se vocês são novos aqui no canal, quero dar as boas-vindas. Para quem não me conhece, eu sou a Bia Nogueira, esse é o canal Astropédia. É um canal que eu tô sempre trazendo para vocês informações sobre astrologia, horóscopo, céu do momento. Aproveita para se inscrever, curte o vídeo, não deixa para o final porque vocês esquecem. Me deixa aqui embaixo um comentário para eu saber de que maneira que esse conteúdo tá ressoando aí na sua vida, tá certo? Eu também realizo consultas individuais. As informações de contato estão aqui embaixo na legenda, tá? E também na legenda tá o meu Instagram, que é o astropedia.bn, sendo BN de Bia Nogueira, é uma plataforma que eu coloco conteúdos complementares ao que eu trago aqui pro YouTube, tá bom? Vamos que vamos. Vamos começar falando então com esse ascendente em Áries, né? A gente tem, gente, que pro ascendente em Áries, o Sol em Leão, ele tá num signo de fogo. E Áries também é signo de fogo. Então é como se Áries recebesse uma energia solar positiva. A gente tem arianos, principalmente o ascendente em Áries, com mais energia física, com mais desejo de se mostrar no mundo, de se expressar. Eu me sinto mais criativo. Se você trabalha com alguma coisa que envolve criatividade, puxa, eu trabalho com design, com arte, eu trabalho como autônomo, eu tenho que fazer criações de coisas, nem que sejam criações de textos, né? Mas esse Sol em Leão vai contribuir para esse lado criativo. Vocês têm, eu acho que até uma energia física, né? Tem uma certa disposição para começar coisas, né? E a gente também tem que, como ele está iluminando uma área de criatividade, vocês podem se sentir um pouco mais magnéticos, porque eu tenho uma energia maior no meu corpo e eu sinto que eu consigo direcionar melhor essa energia, né? É uma posição que ajuda até um pouco a paquera, tá? Porque parece que eu quero me cuidar melhor, eu quero me expressar melhor no mundo, eu tô tentando cultivar mais autoestima dentro de mim. Então é uma posição que favorece conhecer pessoas novas, favorece paquerar, favorece fazer coisas de lazer em casal, né? Também para esse mês de agosto, né? Posso sentir que eu tô fortalecendo os vínculos com pessoas que eu gosto, ainda mais se tiver a ver com o campo amoroso, tá? Só que como ele também estimula a parte criativa, né? Se você tem criança, se você tem filhos, né? Esse Sol em Leão também pode iluminar essas relações, porque você se sente mais criativo, você consegue improvisar melhor para lidar com pessoas do seu círculo íntimo. Então ele pode ajudar também essa área de filhos ou crianças, né? Mesmo se os seus filhos já forem adultos, mesmo assim ele pode ajudar, porque ele vai trazer uma criatividade, um jogo de cintura maior, tá? O Marte, vocês sabem que está transitando ali no signo de Gêmeos, para esse ascendente em Áries, deixa a língua mais solta, tá? A mente tá muito carregada de informações, né? Então, assim, muitos pensamentos ao mesmo tempo. É difícil me concentrar em uma única coisa, lembrando que Mercúrio também vai estar retrógrado agora em agosto, né? Então é difícil eu me concentrar. É difícil eu filtrar algumas ideias. O Marte em Gêmeos, para o ascendente em Áries, por um lado, ele também facilita você tocar em qualquer tipo de assunto. Ah, porque eu preciso ter coragem de conversar no meu trabalho sobre uma situação XYZ que aconteceu, eu tenho que me posicionar mais, eu tenho que falar o que eu penso, eu preciso ter uma coragem para tirar alguns projetos da minha cabeça e aplicar no mundo. Ah, esse Marte em Gêmeos vai ajudar, é um Marte super flexível, né? E é um Marte muito mental. Então, é como se ele trouxesse de fato ideias novas. Tá? É um Marte que deixa vocês até um pouco mais exploradores. Eu quero sair mais de casa em agosto, não quero ficar enclausurado na minha casa, quero passear, quero sair, quero viajar mais. Esse Marte contribui, assim como ele também contribui para essa parte de tocar em assuntos mais que exigem um pouco da nossa coragem, tá? Só que a língua fica mais solta. Vocês estão se deslocando com menos atenção, tá? Se eu for dirigir um carro, se eu for andar na rua, eu preciso prestar mais atenção nos meus arredores, porque eu tô meio com a cabeça fora, assim, de sintonia em alguns momentos, né? E a gente vai ter que comentar também, minha gente, do Mercúrio retrógrado, né? Para o ascendente em Áries, o Mercúrio retrógrado tá pegando muito no trabalho. Tá? Então, assim, não é que só vai pegar no trabalho, não. Você pode estar trazendo para sua vida assuntos que você não conseguiu resolver, que você não conseguiu concluir no passado, para que agora eles sejam resolvidos. Tá? Mas é muito possível que esses assuntos para você sejam assuntos mais práticos ou burocráticos, né? Então eu tenho que entregar uma papelada no meu trabalho, eu tenho que fazer uma renovação de um documento, eu tenho que organizar uma planilha no Excel, porque faz muito tempo que eu não organizo e tá meio caótica, né? Então todas as suas ferramentas de trabalho precisam ser trabalhadas
usadas com mais atenção. Né? Se eu dependo de um único computador no meu trabalho, então é esse computador que pode estar sobrecarregado, que eu preciso fazer uma faxina e uma limpeza nele, tá? Pode ser a minha mesa de trabalho. Se você falar assim, ah, Bia, eu não tenho um trabalho, porém eu sou dona de casa, dono de casa, eu cuido da minha casa, o que está na minha rotina é a minha casa. Muito que bem, então vai ser na sua casa que vai ter alguma coisa para ser ajustada. Né? Será que é a organização? Será que é a fala com as pessoas dentro dessa casa? Mas a gente está falando de questões do dia a dia que estão sendo reavaliadas e que estão precisando passar por um ajuste. E essa é uma oportunidade que você está tendo de ajustar. Tá? Se não fizer nenhum ajuste na agenda, posso me sentir sobrecarregado, posso sentir que eu deveria ter feito uma faxina antes de pôr coisas novas, né? Antes de pôr projetos novos, posso me sentir mais distraído, tá? Então vamos tentar usar esse momento para primeiro sanar problemas e depois colocar coisas novas na nossa agenda, na nossa rotina, no nosso trabalho. Tá bom, minha gente? Isso vai ser muito importante para vocês. Aí a gente vai falar com o ascendente em touro, né? O ascendente em touro tem uma situação que é o Sol em Leão, ele tá trazendo uma luminosidade para algum campo das nossas vidas, né? Porque eu já falei que Leão, inclusive, é regido pelo Sol. Então, esse ascendente em touro, que área da vida dele que está sendo iluminada agora? É uma área de bases emocionais. Eu tô iluminando coisas que acontecem dentro de mim, tá? Eu posso ter um acesso mais fácil a memórias, a sentimentos. Vem o sol e ilumina essas memórias, ilumina esses sentimentos. Será que não facilita atividades terapêuticas, né? Será que não facilita eu ter um olhar diferente sobre coisas emocionais que já aconteceram comigo e eu conseguir curar alguma coisa dentro de mim? Né? Esse Sol em Leão vai trazer mais criatividade para lidar com coisas que você já carrega dentro de você, no seu campo emocional, nas suas memórias, tá? Esse Sol em Leão vai iluminar um campo que tem a ver com a sua família. Então, Bia, eu tô com a minha fala dentro da minha família muito atrapalhada, não consigo dialogar, não consigo falar com eles. É sempre briga, é sempre a gente recaindo nos mesmos ciclos. Então, vem esse Sol em Leão e fala assim: olha, você está tendo uma oportunidade criativa de você lidar com o seu campo familiar de uma maneira diferente do que você lida. Como você se sente um pouco mais generoso, um pouco mais criativo na hora de falar com essas pessoas, você pode curar algum tipo de relacionamento na sua casa, tá? Ou com a sua família, né? Então é uma chance de cura que esse Sol em Leão tá dando, porque não é que é uma cura porque eu consigo mergulhar nas minhas emoções, também, né? Mas também porque eu tenho força. Sol em Leão, eu tenho força para falar com essas pessoas, para olhar para essas pessoas e falar, viu, o que aconteceu em tal momento que eu não consegui falar com você? Vamos tentar resolver agora, né? Se você faz outras atividades com a família, eu estou muito envolvida em levar o meu filho para os compromissos dele, né? O Sol está iluminando uma área familiar, então você pode conseguir se envolver mais com a rotina das pessoas da sua casa, da sua família. Você trabalha com a sua esposa, você trabalha com a sua mãe. Então pode melhorar essa dinâmica até profissional? Pode, desde que eu lide com criatividade com essa família, né? Ofereça soluções diferentes para os problemas que a gente tem e eu posso conseguir pensar nessas soluções esse mês, tá? Se você tem coisas para resolver no seu lar, tá? Imóveis, né? Eu preciso fazer uma reforma, preciso pintar uma parede, preciso resolver um cano. Esse Sol em Leão vai iluminar essas questões. Pode até te incomodar um pouco mais, mas você tem a chance de resolver agora, tá? O Marte, gente, tá em Gêmeos, né? Então, pro ascendente em Touro vai dinamizar uma área que vai falar sobre dinheiro, tá? Vocês que têm ascendente em Touro se sentem mais determinados financeiramente esse mês. Eu tenho determinação, eu quero ganhar meu dinheiro, eu quero crescer no meu trabalho. Eu começo a querer trabalhar mais, tá? Eu tenho mais energia para trabalhar, eu tenho mais energia para ir atrás do que eu quero na minha vida profissional. Ótimo, né? Por outro lado, a energia de Marte é difícil de ser contida. Tá? Então, se está respingando no campo financeiro, eu tenho mais determinação para ganhar dinheiro? Tenho, mas eu fico mais impulsivo para gastar. Eu gasto mais com coisas que às vezes eu não precisava gastar.
tá? Então eu vou ter que pensar nesses gastos, vou ter que ter uma inteligência para lidar com esses gastos, ao mesmo tempo que sim, para o trabalho eu tenho energia, tenho determinação, tô com a corda toda, né? Posso sentir isso também, mas cuidado com essa balança financeira para não dar uma desequilibrada, tá? O Mercúrio retrógrado, né, gente? A gente esteve falando aqui de uma área familiar, né, pro ascendente em Touro. O Mercúrio retrógrado, ele vai pedir um certo cuidado com um tipo de relação familiar, se você tiver, que vai ser com filhos, né? Se você tem filhos, esse Sol, tá? O Sol em Leão vai iluminar o campo familiar, vai te ajudar a tratar questões de família. Mas com filhos, se você os tiver, você pode sentir que tem assuntos antigos que você ainda não conseguiu resolver com eles e que esse é o momento que você vai ter que trazer essas conversas à tona, tá? Não tenho filhos, tudo bem. A gente está falando de uma área de vida que é uma área criativa. Vocês estão tendo que repensar o talento de vocês no mundo. Será que eu utilizo os meus talentos? Será que eu gosto da minha vida do jeito que ela está hoje? Será que está faltando alguma coisa? O que eu gostaria de fazer? O que me traz prazer? O que me traz felicidade? Esse ascendente em Touro está tendo que pensar naquilo que lhe traz felicidade e alegria, né? Para que consiga incorporar na vida. Porque eu incorporando essas atividades, eu vou ter mais energia, eu vou me sentir melhor. Até para conduzir aquilo que eu tenho que conduzir. Então é como se vocês estivessem se cobrando para também ter mais prazer na vida e repensando quais são os talentos de vocês, o que faz vocês felizes, tá? Se tiver namorando, se tiver um crush, né, importante agora na vida, tem alguma coisa para ser revista e trabalhada nesse relacionamento. Tem alguma fala que pode não estar fluindo tão bem. Tem alguma prioridade dentro dessa relação que precisa ser realinhada de novo, né? Às vezes eu tenho coisas antigas do meu campo amoroso que eu não consigo falar e trabalhar. Então agora é o momento que eu vou conseguir trazer essas questões para tentar curá-las, tá? Tudo que acontece no meu campo amoroso pode me incomodar um pouco mais, só que ao mesmo tempo é uma chance de resolução. É uma chance de eu tratar assuntos que precisam ser tratados com paciência. Tá bom? Aí a gente vai falar com o ascendente em Gêmeos, tá? Gente, o ascendente em Gêmeos tem uma importância esse mês de agosto, porque a gente primeiro tem Marte, que está em Gêmeos, e Mercúrio, que rege Gêmeos, está retrógrado, né? Então, será que não é um mês que esse ascendente em Gêmeos tá mais ansioso? Será que não é um mês que ele pode se sentir mais irritado, que ele está um pouco sobrecarregado, que ele precisa priorizar ele, ao invés dele ficar fornecendo energia para um monte de gente, né? É um momento ruim? Não é um momento ruim. É um momento em que, na verdade, essa energia de Marte permite que vocês olhem muito para a vontade de vocês. O que eu quero fazer? O que é importante para mim agora? Vocês não estão levando mais desaforo para casa, né? Não estão aceitando qualquer coisa e não estão mais tão pacientes, tá? O ascendente em Gêmeos tem um momento que ele tá irritadiço, que ele precisa fazer exercícios físicos leves, né? Que ele precisa gastar realmente a energia do corpo de uma forma saudável para ele, porque aí essa energia assenta e ele começa a entender para onde que ele quer direcionar essa energia, né? Porque se eu só chego nesse mês com cara, sangue nos olhos, né, querendo resolver tudo na minha vida do dia para a noite, é um problema? Cara, não é um problema, mas tem uma questão organizacional, tem uma questão de você perceber o seu próprio ritmo, né? Porque na verdade esse ascendente em Gêmeos está muito determinado. Ele se sente irritado, é uma tensão interna que ele sente que catalisa, que acelera coisas que ele quer fazer na vida dele. Só que tem uma energia muito intensa, tem uma energia muito forte, tá? Vale a pena a gente pensar se não é um momento de cuidar melhor até da saúde física. Porque se eu tô carregando um monte de coisa em mim e essa energia de repente explode, né? Então podemos ter eventos na saúde, né? Que já estavam há um tempo dentro de mim e que agora se manifestam. Então eu tenho que olhar mais para mim e me cuidar mais, né? Então, com muita energia, gente, não me entendam mal, tá? Esse ascendente em Gêmeos, quando vem o Sol em Leão agora, em agosto, ele tem uma luminosidade na fala. Então, todo mundo está passando por problemas de fala. Será que o problema do ascendente em Gêmeos vai ser na fala? Eu não acho, tá? Porque Mercúrio está retrógrado. Mesmo assim, porque esse ascendente em Gêmeos, ele tem uma habilidade para fala. O regente dele pode até estar retrógrado, mas está domiciliado, está em Virgem. Mercúrio está em Virgem, né? Então a gente tem uma habilidade para fala, sim.
A gente tem uma habilidade, ainda mais para esse ascendente em Gêmeos, estou falando, né? Tem sim uma habilidade de falar, de comunicar, de negociar, de iluminar coisas que ele tem que ser ditas, né? Então agora que eu vou falar o que eu quero falar, é agora que eu vou estudar um assunto que eu quero estudar, ele tem um acesso a esse plano mental, tá? Problemas, né? O Marte está deixando ele muito ansioso, pode estar mais irritado, mais briguento, pode precisar se cuidar mais devido a esse estresse, pode ter que priorizar algumas atividades porque ele está sobrecarregando muita energia dentro dele. Tá? Agora é um Marte, né? Força do guerreiro, da guerreira, né? Puxa, eu estava me sentindo para baixo, desanimado, sem força para fazer alguma coisa, agora eu vou fazer. Nem que seja na força da raiva, né? Mas eu consigo fazer muita coisa. É no trabalho, é na sua vida pessoal, você consegue começar coisa. Só que preste atenção. Será que você não tem que faxinar primeiro, né? Terminar alguma coisa que ficou em aberto antes de você pôr atividades novas, tá? Isso vale a pena. Mercúrio retrógrado está incidindo num campo familiar para esse ascendente em Gêmeos. Tem alguma fala na família que está precisando ser revista. Alguma relação familiar, tá? Pode ser que a minha família esteja cobrando mais de mim. Pode ser que eu esteja olhando para minha família e falando, cara, eu não me identifico assim tanto com essas pessoas. Eu preciso falar um pouco mais o que eu penso, né? Se eu trabalho com a minha família, esses pequenos erros de fala me irritam mais, né? Então tem alguma questão familiar que Mercúrio está retrógrado em cima. Eu preciso rever temas dentro dessa família, conduzir conversas que eu ainda não conduzi e que eu sinto que agora é o momento, né? Caso vocês tenham coisas acumuladas dentro de casa, né? Eu nunca faço uma faxina nas minhas roupas, eu nunca resolvo um problema de cano que eu tenho, né? Então essas questões domésticas, tá? Do seu imóvel, da sua casa, do seu aluguel, são coisas que vão te irritar um pouco mais para que você tenha energia para resolver, tá? Caso tenha algum contrato para ser assinado nessa parte imobiliária, tenho que prestar bem mais atenção. Dou para uma outra pessoa ler, releio 3 vezes para não passar nenhum erro, tá? Porque Mercúrio tá pegando ali nessa parte que é familiar ou imobiliária. Agora, querendo ou não, o mês de agosto é o mês importante para vocês. Tudo bem? Aí a gente vai falar com o ascendente em Câncer, tá? Esse ascendente em Câncer recebe do Sol que está agora em Leão uma criatividade para olhar para as finanças e para olhar para o trabalho, tá? O ascendente em Câncer, na verdade, não é que ele tem uma melhora financeira, tá? Mas ele tem um esclarecimento daquilo que acontece na área do dinheiro. Ele começa a enxergar com o que ele gasta, quais são os erros dele, quais são os acertos dele, o que é importante ele comprar agora, quais são os próximos projetos profissionais e financeiros que ele tem na vida dele. Então tem uma criatividade, uma energia, uma alegria para lidar com uma área de vida que é meio burocrática, né? Quer dizer, é uma área meio que exige um pouco mais da gente, uma área de dinheiro, né? Eu tenho que me organizar, eu tenho que prestar atenção. Só que agora esse ascendente em Câncer tem uma criatividade para lidar com essa área. Então fica uma área mais leve. Pode ser um mês bom para ganhar dinheiro pro ascendente em Câncer? Pode, tá? Pode. A gente não pode bater o martelo e falar todo ascendente em Câncer tá ganhando mais dinheiro em agosto. Não, tá? Mas ele tem uma criatividade para olhar para o dinheiro dele e para o trabalho dele. Ele pode ter ideias novas para o trabalho, que ele vai ter que organizar com calma, porque Mercúrio está retrógrado em agosto, né? Mas ele pode organizar com calma, pensar o que ele gostaria de fazer mais nesse campo profissional. Ele tem uma visibilidade. Parece que ele atrai mais essas situações profissionais que geram para ele algum tipo de crescimento. E é uma energia criativa, tá? Também podem estar conseguindo se alimentar melhor, né? Se alimentar melhor, comer melhor, melhorar algum tipo de hábito. Eu quero tomar menos remédio na minha vida, né? Ter uma alimentação mais saudável, largar algum hábito nocivo, largar, né? Então, assim, tem uma melhora, um bem-estar maior que esse ascendente em Câncer pode sentir, tá? Estou num processo dinâmico interno muito forte, porque assim, Marte está em Gêmeos e para esse ascendente em Câncer, ele aumenta a energia interna. Ele aumenta tudo aquilo que eu sinto. Eu sinto tudo com muita intensidade.
O ascendente em câncer pode nem estar demonstrando essa sensibilidade, né? Porque agora ele está criativo onde? No dinheiro, no trabalho, focando nas coisas da rotina dele. Esse é o mês para isso. Mas internamente ele está acelerado. Internamente ele sente que a camada que separa ele do mundo externo está fina. Ele recebe a energia de todo mundo. Ele recebe mais energia do marido dele, da esposa dele. Ele recebe mais energia do trabalho dele, dos amigos dele. Ele acumula um pouco de energia dentro dele. Cuidado, ascendente em câncer, para não ficar doando a sua energia demais pelos outros, né? E mais do que isso, eu acho que eu perceber como eu me sinto e colocar alguns limites em algumas situações da minha vida. Eu acho que isso é importante agora. Tá? Por outro lado, como eu estou sentindo tudo com mais intensidade, se eu faço uma terapia, se eu me envolvo com processos terapêuticos, mesmo de tentar me entender, eu avanço muito. Eu consigo olhar para questões até densas dentro de mim e enxergar algumas possíveis saídas e respostas. Tá? O Mercúrio retrógrado pro ascendente em câncer está pegando muito em tecnologia, está pegando muito em questões de trabalho do dia a dia. Eu tenho que tomar mais atenção no e-mail que eu mando. Eu tenho que tomar mais atenção para quem que eu estou mandando mensagem no WhatsApp. É para a pessoa certa? Será que eu estou vendo esse destinatário dessa mensagem ou será que eu não estou mandando para alguém errado? Tá? Esses erros de tecnologia, esses erros de troca rápida de informação, bem típicos do Mercúrio retrógrado, estão pegando para o ascendente câncer. Tá? Ah, porque eu sou youtuber. Eu gravo vídeo usando aqui minha câmera, né? Então eu tenho que ver se essa câmera tá funcionando bem, os cabos estão ligados, né? Ah, não, Bia, eu trabalho em escritório, mas é num computador. Será que essa planilha tá organizada? Será que eu não preciso fazer um backup? Será que eu não tenho que fazer uma cópia de alguns documentos meus para garantir que eu não vou perder, que eu não vou me atrapalhar, tá? Esse Mercúrio tá atrapalhando um pouco as negociações do dia a dia. Tá, eu quero fazer uma compra, eu quero assinar um contrato, tá? O ascendente em câncer vai ter que prestar atenção nisso. Por outro lado, tem uma bênção, que é uma criatividade muito grande, que é uma chance de eu abraçar as minhas próprias ideias, e a minha mente tá... Gente, o ascendente em câncer tá passando por aquela típica retrogradação de Mercúrio, que é... Às vezes eu não vejo o que está na minha cara. Eu tenho um problema organizacional de não enxergar coisas que estão bem na minha cara. Mas eu tenho uma inspiração muito grande e uma intuição muito grande que chega para mim esse mês. Agora, de novo, né? Eu tenho que me organizar porque são muitas ideias ao mesmo tempo. Eu posso ficar um pouco atrapalhado na minha rotina, no meu trabalho, no meu dia a dia, com a tecnologia e com as minhas ferramentas profissionais. Tá bom? Bom, aí a gente vai falar com o ascendente no signo de Leão. Inclusive, é o mês de Leão, né, minha gente? Então, assim, quem tem ascendente em Leão está recebendo a força da energia solar. Vocês vão sentir que vocês estão abrindo um ciclo novo na vida de vocês. Ah, mas é um ciclo novo, então só ideias novas, só pensando no futuro, né? Só muita energia? Não, tá? Por que que não? Porque essa abertura de ciclo novo está acontecendo num momento que Mercúrio está retrógrado. E Mercúrio retrógrado, para todos nós, faz com que a gente pense em coisas do nosso passado, né? Coisas que deram certo, coisas que não deram certo, coisas que a gente fez no passado e a gente concluiu, coisas que a gente fez no passado e que ficaram em aberto, né? Então a gente tem esse resgate, essa revisão do nosso passado, tá? Todos nós em algum sentido. E para o ascendente em Leão, isso é marcante por quê? Porque é o mês deles. É o mês, por que é o mês deles? Não fala que agosto é o mês de Leão, né? Que a gente tem o Sol transitando em Leão durante boa parte desse mês, né? Só que pro ascendente é mais forte ainda. Porque pro ascendente ele está recebendo no ascendente dele essa energia solar. Ele está se expressando mais no mundo, começando um novo ciclo, tem criatividade, tem energia. Ele pode querer mudar a maneira como ele se veste, ele pode querer mudar a maneira como ele se apresenta, como ele fala. Ele está colocando mais a essência dele nas coisas que ele faz. No meu trabalho, tá mecanizado? Tá no piloto automático? Não vai ficar, eu vou colocar mais a minha cara. Eu vou colocar mais o meu jeito, né? Então, a maneira como eu falo com as pessoas, eu tenho uma espontaneidade.
eu não fico mais tão preocupado com o que os outros estão pensando de mim. Eu, quero ser feliz, quero aproveitar a vida, né? Ah, mas a gente tem um monte de responsabilidade para cumprir em agosto. Claro que tem. O ascendente em Leão também tem. Mas o que eu quero dizer é que tem uma energia solar que ajuda eles, tem uma disposição que ajuda eles, tem um vigor, né? Só que é um vigor e uma abertura de uma fase nova no momento em que todos nós estamos também ainda encerrando algum tipo de ciclo ou percebendo ciclos que não foram encerrados, porque Mercúrio está retrógrado. Então vocês se veem meio que nesse momento que é começar um ciclo novo, mas ao mesmo tempo eu estou no final de um outro ciclo, eu estou carregando coisas antigas, mas eu estou tendo a chance de começar coisas novas. Então o processamento de tudo isso, né? Ele é um pouco mais lento, ele é mais intenso. Né? Agora, vocês estão com muita energia mesmo, esse ascendente em Leão. Tá mergulhando de cabeça nas coisas, tudo que acontece na vida dele é muito forte, tá? Ele tá apaixonado, ele se entrega de corpo e alma. Ah, não é paixão, é no trabalho. Ele tá muito focado no trabalho, toda a determinação dele, toda a energia dele vai pro trabalho. Então ele tá mergulhando de cabeça nas coisas. É um bom momento para vocês fazerem algo por vocês. Vocês estão chamando mais atenção. Eu quero sair mais, quero ver mais pessoas, quero paquerar. Esse é o mês que vocês atraem pessoas. Né? Ah, não, é um mês que eu quero me mostrar diferente no trabalho. Vou me vestir melhor, vou me arrumar direitinho, porque eu quero passar uma imagem tal, tal, tal. Vocês vão chamar atenção, né? Então tem isso, tá? É o início do novo ciclo, não é verdade? O Marte, que está em Gêmeos, está influenciando uma área para vocês que é a minha conexão com o coletivo. Tá? Como assim o coletivo? Né? Marte está dando para vocês um carisma e uma inteligência para lidar com grupos de pessoas. Então, Bia, eu tenho um grupo de amigos de sei lá que ano que a gente nunca se encontra. Esse é um mês em que eu falo assim, não, eu quero organizar esse encontro, eu quero movimentar minha vida social, quero ver pessoas, quero voltar a ter ideias diferentes através do contato com essas pessoas. É o mês de agosto, esse é o mês para isso. Esse é o mês que eu resgato amigos, que eu faço amigos novos, que eu me sinto bem acompanhado, que eu sou um líder dos grupos e equipes aos quais eu pertenço, né? Então, não é amigos, mas é o meu grupo do futebol, tá? Então eu atuo melhor com esse grupo. Eu atuo como um líder desse grupo. Eu inspiro esse grupo. Não é nenhum esporte, mas é no meu trabalho. Então eu trabalho com equipes, eu tenho um poder de fala. Organize esse poder de fala, tá? Porque você tem um poder na sua fala. Use-o com sabedoria, porque se você usar de qualquer jeito, você está chamando mais atenção, as pessoas também vão te ver mais. Pode dar encrenca também, tá? Então use o seu poder de fala com sabedoria, tá? Mercúrio está retrógrado, a gente sabe em agosto, ele está retrógrado na maior parte do mês, vai pedir por uma revisão nas finanças, tá? Tem alguma coisa nas finanças que precisa ser ajustada e melhorada. Se você for fazer uma grande compra nesse mês de agosto, você vai prestar muita atenção naquilo que você está comprando, porque você pode gastar de forma mais impulsiva, você pode não se organizar tão bem para esses gastos, né? Você pode acabar fazendo um mau negócio, porque você não pesquisou tão bem. Então, tem que ter uma pesquisa aí mais profunda, tá? E tem que ter uma organização financeira, porque é um novo ciclo, tá olhando para o futuro, tá olhando para você mesmo, né? Só que pode vir algum excesso financeiro junto com isso, tá bom? Vai ter que dar uma olhadinha nisso daí, minha gente. Aí a gente vai falar com o ascendente em Virgem, tá? Bom, se eu falei que para Gêmeos era um mês importante, para Virgem eu vou fazer esse mesmo comentário. Falei muito isso, né? Falei muito essa importância para Gêmeos, falei muito essa importância para Leão, falei muito essa importância agora para Virgem também, tá? Porque o que acontece? Virgem é regido por Mercúrio. E Mercúrio agora está retrógrado. Em que signo? Em Virgem. Então ele tem o próprio regente dele retrogradando no signo dele. Ele tem um mês que ele sente que ele está com muita coisa na cabeça. Ele tem um mês que, na verdade, é muito importante para ele, porque outros planetas estão movimentando áreas de grande relevância na vida dele, tá? Pode ser um mês importante para trabalho, para projetos profissionais, para ele se colocar mais no mundo, para ele ter uma oportunidade e ter que aproveitar aquela oportunidade porque está passando na porta dele agora, no trabalho, na carreira, tá? Só que no meio de todo esse quadro, com Mercúrio retrógrado,
Ele fala, cara, eu tô tendo uma abertura de um ciclo novo na minha vida, porque eu tô tendo chances, ainda mais de me mostrar muito nessa parte de trabalho para Virgem, pro ascendente em Virgem, muito nessa parte da carreira, de uma libertação, de uma autonomia maior, de uma chance dele conseguir se colocar mais no mundo, nesse setor profissional, tá? Só que o Mercúrio retrógrado faz com que ele esteja repensando muito a vida dele, revisando, né? Olhando para o passado e pensando assim, cara, que coisas que deram certo para mim no passado, que coisas que não deram. Ele se vê muito nessa transição de ciclos também, tá? Ele tá muito mercurial, então significa o quê? Ele tá pensando muito, tá conseguindo se comunicar até, ele pode passar por erros de comunicação, mais do que o normal, mas ele tem uma criatividade. Tem uma criatividade, tem uma chegada de ideias novas, tem um desejo de aprender coisas novas, tem uma inteligência, né? A mente está muito estimulada, só que ao mesmo tempo ela está ruminando assuntos do passado. Né? Pode ser que eu esteja num mês em que eu estou tendo que fazer um filtro geral na minha vida, pensando o que eu mantenho, o que eu não mantenho. Será que é no campo amoroso que eu tenho que fazer um filtro? Será que é no campo profissional que eu estou acumulando muita coisa? Será que é na minha vida pessoal? Será que é na minha família que eu estou tendo que estipular algum tipo de limite? Né? Então esse Mercúrio retrógrado faz vocês repensarem, revisarem, tá? É muito poderoso. Ah, mas vai dar mais erros de comunicação? Provavelmente, porque está no signo de vocês. Só que ele faz com que vocês tenham uma chance de repensar até coisas pessoais, como vocês se vestem, como vocês se apresentam. Será que vocês cultivam relações que combinam com vocês? Ou será que estão cultivando relações que não estão mais se conectando da maneira como deveriam, né? Então tem um filtro geral acontecendo aí na vida e tendo uma chance de acontecer na vida, tá? Enquanto isso no trabalho tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, porque Marte está em Gêmeos, né? E tá trazendo desafios profissionais. É um momento de muita iniciativa, é um momento que vocês conseguem acessar até uma força de um guerreiro no trabalho, tá? Só que tem estresse. Vou falar que o mês de agosto não tem estresse no trabalho? Gente, não vou. Pro ascendente em Virgem, tem muita coisa acontecendo no trabalho. Ele pode estar assumindo mais responsabilidade, ele pode estar tendo o chefe cobrando mais ele tem oportunidade de crescimento, sim, talvez tenha chances, aberturas de portas que estão acontecendo nesse mês do trabalho que ele vai ter que aproveitar. Mas claro que tem um custo. Ele pode estar mais estressado. Então a gente vai ter que se atentar nisso, se cuidar mais, né? Ainda mais porque o Sol em Leão está trazendo uma necessidade de trabalhar essa criatividade de uma forma individual. Eu olhando mais para mim, fazendo atividades terapêuticas, descansando, percebendo como eu me sinto, ainda mais que Mercúrio está retrógrado no signo deles, né? Então tem um processo introversão que é importante nesse mês. Não é que eles estão antissociais, mas eu preciso mergulhar em mim. Porque eu tô num mês que eu tô tendo que processar muita coisa. O meu trabalho tá me cobrando muito, eu tô tendo uma chance de crescer, mas o resto da minha vida eu preciso elaborar comigo, né? Não dá para eu ficar me doando demais pelos outros nesse mês, tá? O ascendente em Virgem, pelo amor de Deus. É um mês muito individual e pessoal de vocês. Tá bom? Bom, aí a gente vai falar com o ascendente em Libra, tá? O ascendente em Libra, esse Sol que está transitando agora em Leão, vai iluminar um campo social para esse ascendente em Libra. Ele se sente mais sociável, ele se sente mais aberto às pessoas, ele chama mais a atenção das pessoas. É como se ele tivesse ideias criativas que estão chegando para ele agora, porque esse Leão, esse Sol em Leão, está iluminando a criatividade para esse ascendente em Libra. Então eu tenho ideias novas para pensar no meu futuro, até meu futuro profissional. Eu posso ter ideias novas pensando com o que eu quero ganhar dinheiro, como otimizar os meus ganhos, como me apresentar melhor para o mundo, trazer as minhas ideias criativas para o mundo. Só que também tem um lado social, de estar mais com amigos, estar mais com grupos, procurar a turma deles, com quem eles se identificam. Eles estão atuando muito assim como um líder também de equipes. Também teve um outro signo que eu falei que também atua assim, se eu não me engano acho que é Leão, né? Mas o Libra, o ascendente em Libra também sente muito isso. Ele sente muito essa disposição para se apresentar para o público. Né? Então ele se sente mais desenvolto, mais carismático, tem uma facilidade na fala, pode resgatar amizades importantes, pode atuar como um líder de equipes. Se ele trabalha com equipes, as pessoas escutam mais ele.
ele chama mais atenção nessa parte profissional, né? Se for corporativo, mais ainda, se for no ambiente empresarial, porque aí a gente tem equipes e ele chama atenção, então quer dizer que ele consegue ter uma voz de comando, uma voz de poder nessas equipes. Pode acontecer isso também. Ao mesmo tempo que também vai para o campo pessoal, os amigos dele, né? Então ele se conectando mais com os amigos dele, ele tentando preencher a vida dele com relações que fazem sentido, mesmo se for um ascendente em Libra mais introvertido, ele vai falar assim, cara, tudo bem, né? Mas eu quero cultivar amizades agora que combinam comigo. Onde que eu procuro essas amizades? Então tem um apelo social muito grande, tá? O Marte, que está em Gêmeos agora, está iluminando para vocês uma área que fala de sonhos. Tá. Então, o libriano, ele tem energia de Marte voltada para sonhos. Ele está sonhando mais e ele está querendo se aventurar mais na vida, tá? Esse Marte, inclusive, ele não é um Marte ruim, ele é um Marte bom, tá? Que dá energia física. Ele pode ajudar até um pouco para esportes, tá? Dependendo do caso, porque ele traz esse vigor físico para o ascendente em Libra. Só que é um Marte que às vezes faz eles quererem viajar mais, explorar mais o mundo, se aventurar mais na vida, experimentar coisas novas, né? Então eu quero colocar uma coisa nova na minha rotina, na minha agenda, quero viajar mais, fazer um curso. É um problema? Não é um problema. Só que isso tudo está acontecendo num mês que Mercúrio está retrógrado. Então, assim, filtra esses projetos, cuidado para não sonhar demais e se atrapalhar com esses sonhos, né? Vamos voltar para o realismo aqui para organizar aquilo que a gente tem nas mãos. Tá? Porque pode ser o mês que o ascendente em Libra fica mais sonhador e se atrapalha um pouco com a parte organizacional. Atente-se, né? Se for fazer viagem, tem que prestar mais atenção, porque viagem nesse mês de agosto, o ascendente em Libra, ele não tá assim tão organizado, ele tá aventureiro, mas ele não tá muito organizado, então às vezes tem algum contratempo, tá? Se tiver que fazer um curso, se eu tô fazendo um curso nesse mês de agosto, eu tenho energia para aprender, só que eu tenho muita energia no corpo, então pode ser mais difícil eu me concentrar. Então, de novo, outro ponto para a gente prestar atenção, tá? O Mercúrio retrógrado para esse ascendente em Libra tá pegando numa área de sentimentos antigos. Então, eu preciso me envolver com atividades terapêuticas, né? Uma terapia, posso fazer meu mapa astral, me envolver com atividades que me ajudem a pensar em mim, me entender mais, né? Porque esse Mercúrio retrógrado está trazendo à tona questões emocionais que eu ainda não resolvi no passado, que eu ainda não defini no passado e que agora eu estou tendo uma oportunidade para olhar num nível mais profundo e estou tendo que olhar num nível mais profundo. Tá? Porque pendências emocionais que eu ainda não resolvi, agora voltam numa intensidade maior para que eu consiga resolvê-las. Por isso que vale a pena eu me envolver com atividades terapêuticas, porque através da fala, Mercúrio, né? Através da fala eu consigo resolver muita coisa dentro de mim. Tá certo? Aí a gente vai falar com o ascendente em Escorpião, né? O ascendente em Escorpião tem um mês bastante relevante também, porque o que acontece? O Sol em Leão está iluminando uma área de carreira para o ascendente em Escorpião. Então pensa, o Sol, um astro de luminosidade, de energia, de generosidade, está passando numa área profissional para vocês. Vocês têm um momento de mais visibilidade na carreira, né? Então assim, eu tenho que apresentar um trabalho, apresentar um projeto, eu tenho visibilidade. As pessoas me enxergam mais. Se é um mês de uma apresentação importante, de uma inauguração importante. Ah, mas Mercúrio está retrógrado. Sim, Mercúrio está retrógrado. Então, eu vou ter que prestar atenção na organização desse evento. Mas chamar a atenção, né? Perceber as pessoas me vendo, me respeitando, me ouvindo nessa área de carreira, eu posso ter mais nesse mês, sim. Eu posso me sentir mais criativo, eu posso sentir que os meus chefes, né? Eu tenho um chefe, eu tenho um superior no meu trabalho, ele valoriza mais aquilo que eu faço, é uma chance de eu curar uma relação com um chefe meu. Até um pouco com pessoas da família, tá? Se forem pessoas mais velhas da família, meu pai, minha mãe, meus avós, eu posso sentir que eu estou recebendo um olhar mais cuidadoso deles, que eles estão me reconhecendo mais. Isso também pode acontecer. Me aceitando mais, talvez do jeito que eu sou, tá? Mas para mim tem uma pegada muito grande no trabalho. É uma chance de reconhecimento profissional. Mercúrio
tá retrógrado, então assim, vocês vão ter que se organizar melhor no trabalho, mas os projetos são mais visíveis, vocês chamam mais atenção, tem uma chance de crescimento e de luminosidade nessa área de carreira, tá? O Mercúrio retrógrado tá pegando numa área que fala de amigos. Então, eu estou tendo que trabalhar alguma coisa na expectativa que eu ponho no outro, né? Pode ser que eu tenha amizades que eu preciso filtrar. Pode ser que eu tenha amigos que eu sinto que eu perdi, que eu quero trazer de volta para minha vida. Mas tem algum ajuste para ser feito nesse campo das amizades. Tem alguém faltando e pode ter alguém sobrando, né? Então eu preciso fazer uma revisão nessa área dos meus amigos, tá? Eu preciso falar para eles mais coisas que me incomodam. Talvez eu me sinta mais sozinho, então quero resgatar esses amigos que são importantes para mim. Mas eu tenho uma revisão para ser feita, né? Alguma coisa ali, parece que tem alguma coisa com grupos. Eu quero ser mais aceito nos grupos, eu consigo ser mais aceito nos grupos, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu preciso falar mais o que eu penso. Eu preciso, acho que rever a expectativa que eu ponho nas pessoas também, esse ascendente escorpião, isso é importante também, tá? A questão financeira para o ascendente em escorpião não tá assim no melhor mês, tá? O Marte em Gêmeos está trazendo um momento que ele se incomoda mais com essa parte de dinheiro, mesmo com essa luminosidade de trabalho, sim, porque às vezes eu tenho um grande reconhecimento profissional, mas no dinheiro ainda não estou tão organizado, tá? Então eu vou ter que olhar para isso, né? Esse Marte também tá trazendo transformações internas muito grandes, então ele pode movimentar mais relações do que eu imagino, né? Ele pode fazer um filtro nos meus amigos, na minha vida amorosa, mas assim, são coisas que eu já imaginava que estivessem para acontecer, tá? Porque assim, ele tá fazendo uma faxina em coisas que vocês sintam que precisa ser faxinada, tá? De uma maneira ou de outra. Agora, é um mês em que as transformações internas ficam muito visíveis e que também para o ascendente escorpião vale a pena esse envolvimento com atividades de autoconhecimento, porque tá valendo a pena. Tá? Agora, para trabalho, né, para reconhecimento profissional, para os projetos de vocês, é um mês que pode ter muito brilho mesmo. Aí a gente vai falar agora com o ascendente no signo de Sagitário. Então, gente, pensa assim, a gente tem um Sol que está agora em Leão, que é um signo de fogo. E Sagitário, a pessoa tem então nesse ascendente também um signo de fogo. A gente tem uma boa ressonância, né, entre esses dois signos, né, Leão e Sagitário. O Sol que está em Leão agora vai fornecer uma energia solar para o ascendente em Sagitário. Então eu me sinto mais visível, né? Eu tenho mais energia física, eu posso ter mais vigor, eu posso querer chamar um pouco a atenção em algum sentido e conseguir chamar atenção em algum sentido, né? Tem um magnetismo, tem um carisma, tem uma capacidade de persuadir, de se mostrar bem, de atrair as pessoas, né? E eu acho até que vale a pena comentar que, assim, se tem algum campo de vida que você quer chamar mais atenção, eu quero chamar mais a minha atenção no trabalho. Eu quero chamar atenção para paquerar, para flertar. Então, essa energia solar vai fornecer para vocês uma capacidade de atrair olhares, né, de atrair energias. Então, vocês podem direcionar isso para a área que vocês querem mais, tá certo? Particularmente o ascendente Sagitário também tem um momento em que ele se sente mais sonhador e que ele percebe que, claro, que as coisas mais sérias da vida são importantes, né? O trabalho, a família, a rotina, o dinheiro, a saúde, tudo isso. Mas ele quer inovar em algum sentido na vida dele. Ele pode querer, nesse momento do ano, pensar em viagens que ele quer fazer no final do ano, viagens que ele quer fazer no ano que vem, uma saída rápida para um final de semana, para ir para uma praia. Ele pode estar querendo explorar mais o mundo ao redor, ou trazer coisas novas para a rotina dele. Ele pode estar querendo começar cursos, né? Então tem uma vontade de alimentar minha mente com alguma coisa nova. Eu posso estar querendo me alinhar mais com algum tipo de uma filosofia de vida. Então eu sempre quis fazer um yoga, eu sempre quis fazer uma leitura de uma vertente espiritual que eu gosto, né? De uma área de conhecimento que eu gosto, que quero ler sobre astrologia, quero ler sobre alguma filosofia, budismo, posso querer ler sobre coisas, né? Então aqui a gente tem um mês que essa área filosófica está muito presente. Eu posso querer me envolver mais com coisas que me inspiram, tá? Ao mesmo tempo, Mercúrio está retrógrado numa área que vai falar sobre trabalho. Se prepara.
né? Não é se prepara porque, nossa, que lascou tudo, né? Tô me lascando no trabalho, tô estressado, tô perdendo. Não, tá? Mas Mercúrio retrógrado está mostrando assuntos de trabalho que não foram resolvidos no passado e que agora estão pedindo para serem resolvidos. Ah, é um assunto jurídico no meu trabalho, que está aberto desde não sei quando, que eu tenho que ter uma conversa com o advogado. Chega o mês de agosto, eu tenho que conduzir essa conversa. Ah, não, é uma coisa que está acontecendo no meu trabalho, que tem um projeto que está parado há mó tempo, que eu tinha um monte de outras coisas para fazer, que eu não tinha energia para focar naquele projeto, e agora o meu chefe fala, viu? Agora nós vamos ter que movimentar aquele projeto. Então, é como se eu tivesse uma oportunidade também, por um lado, de olhar para coisas que ainda não realizei, que não concluí no meu trabalho. Só que tem que ter uma questão de se organizar. Porque pensa que vocês já estão num mês que tem muita energia envolvida, vocês já têm coisas de trabalho para fazer, e o Mercúrio retrógrado dá aquela distraída na gente, né? Ele é muito bom para muitas coisas, mas assim, no operacional, no dia a dia, ele deixa a gente um pouco mais sobrecarregado. Cuidado para você não querer abraçar o mundo inteiro no trabalho, querer resolver tudo do dia para a noite, né? Cuidado na hora de você conduzir uma fala com o seu chefe, não é para você evitar falar coisas no trabalho. Eu acho que não tem nada a ver, num mês como esse, você guardar coisas para você. Acho que você tem que falar, só que você tem que escolher os momentos para isso. Então, às vezes, eu tenho um assunto para trazer nessa esfera profissional, eu preciso trazer esse mês, só que eu vou ter que escolher qual é o momento para isso, quais são as palavras para isso, né? Então, tem essa questão. Tá? E vocês meio que tendo que resolver coisas antigas de trabalho, ao mesmo tempo tendo uma chance, sendo muito requisitados, tá? Então, se organizar internamente. Não é só isso não, tá? Porque ainda tem o Marte, que está em Gêmeos, que é o oposto de Sagitário. Esse Marte está dando para esse ascendente em Sagitário um desejo de libertação. Eu quero me sentir livre, quero fazer na minha vida as minhas próprias decisões. Eu tô com pouca paciência para os outros, tá? Se os outros estiverem me cobrando, enchendo a minha paciência, querendo que eu fique, né, tipo assim, sempre me dobrando, sempre cedendo. Não, eu tô mais irritado com os outros, eu tô pondo limites nos outros. Esse ascendente Sagitário tá pondo, tá? Outra coisa importante, esse Marte está movimentando o campo social e amoroso. Então eu posso estar atraindo mais pessoas, tendo mais eventos, vendo mais gente. Só que esse Marte está me deixando mais irritadiço também com os outros. Cuidado para eu não ser mais impulsivo nessas relações e não acabar trazendo algum tipo de desentendimento para esses relacionamentos, tá? Porque assim, o Marte vai movimentar a vida social de vocês. Vocês vão ter chance de sair, ver mais pessoas, atrair gente, conhecer gente nova nas mais variadas esferas, né? Só que esse Marte tá aumentando a impaciência de vocês com as pessoas. Então, cuidado pra, poxa, a pessoa já pisou na bola comigo, eu já passo ali a faca, né? Já tiro a pessoa da minha vida. Vou ter que pesar um pouco, porque eu posso estar mais impaciente e irritado com o outro, tá bom? Tem que olhar para isso aí. Aí agora a gente vai falar com o ascendente em Capricórnio, tá? Esse ascendente em Capricórnio não é que é um mês ruim, tá? Mas ele é um mês mais estratégico do que de reconhecimento. O ascendente em Capricórnio tem um mês em que ele tem que se planejar. Ele tem que se planejar. O que eu quero fazer agora? O que é importante para mim agora? Principalmente, eu acredito que esse planejamento vai ter que vir na esfera profissional. Coisas que ele tem que resolver, conversas que ele tem que conduzir, projetos que ele tem que organizar. Então, ele tem um lado estratégico, quase político, né? Inteligente agora, de falar assim, cara, eu tenho isso aqui de recurso, eu ainda tenho que fazer essas coisas esse ano, eu tenho esse projetos para lançar, eu tenho esse eventos para fazer. Então, assim, se você tem uma atividade profissional que é um pouco mais corporativa, numa empresa que tem muita coisa para você conduzir, que tem muita coisa para você fazer, você tem um mês que você tem estratégia para se organizar. Tá? Só que se você estiver esperando um mês para você ter reconhecimento, esse é o mês de um grande lançamento, que eu estou me mostrando para as pessoas. Esse reconhecimento não vai vir fácil, porque é um mês que favorece mais atividades nos bastidores, de planejamento, de inteligência, do que de se mostrar e já ter o reconhecimento das pessoas, tá? Então é um mês de planejamento, de estratégia,
tá? Outras coisas, é um mês em que, assim, as finanças, eu tenho um senso estratégico, mas eu preciso usar. Porque se eu não usar meu senso estratégico agora, pode ser um mês que eu gasto mais dinheiro. Se eu me inteirar com a minha parte financeira, eu tenho até mais inteligência para me organizar para o resto do ano. Eu consigo resolver pendências financeiras, consigo pensar nessa área para eu crescer melhor. Mas se eu não pensar, né, então, eu vou lidar com o dinheiro igual eu sempre lido ao longo de todo o ano. Aí eu tenho um mês que eu me desequilibro, tá? Porque esse é um mês em que eu tenho que ter essa inteligência de planejamento estratégico em várias áreas da minha vida, principalmente nas finanças, principalmente no trabalho, tá? No trabalho, as coisas estão acontecendo muito rápido, porque Marte está em Gêmeos. Né? E esse Marte em Gêmeos deixa a rotina de vocês muito agitada. Eu tenho muita coisa para fazer, a minha agenda tem que estar flexível, porque eu acho que é um número de coisas, quando eu vou ver, são outras coisas que já estão entrando na minha agenda, tá? Então eu vou ter que ter esse jogo de cintura, tá? Ao mesmo tempo, vocês têm um poder de importância nessa parte de trabalho, porque Marte está com vocês nessa área da agenda da rotina, né? Então vocês têm um pulso de ação. Se vocês tentam controlar, né? Então, assim, cara, eu vou me envolver com aquilo que eu tenho que me envolver, eu vou ter que assumir os projetos que eu tô tendo que assumir agora, eu tenho um poder de ação, tá? Só que, de novo, é um mês estratégico, né? E não um mês de já ter reconhecimento, e é um mês que eu preciso me organizar melhor, inclusive nessa parte financeira, tá? Cuidado para não se sobrecarregar de tarefas. Esse mês é um mês que o ascendente em Capricórnio está muito intenso. Ele pode sentir que ele tem que fazer algum tipo de faxina emocional dentro dele. E se envolver com atividades de autoconhecimento também para o ascendente em Capricórnio vai ser muito importante. Porque ele consegue meio que curar algo dentro dele. Ele está olhando mais para dentro dele. Por isso que fala que essas atividades em bastidor, né, essas atividades, ele com ele mesmo, ganham uma importância. Porque para se mostrar para o todo, ele pode ter algum tipo de insegurança, ele pode ainda não estar com esse pensamento claro para já executar coisas na vida, mas para planejar, para organizar, ele tem uma mente boa, mesmo com Mercúrio retrógrado. Né? O Mercúrio retrógrado está incidindo numa área que fala sobre filosofias de vida. Tá? Então, estou revendo coisas que são importantes para mim, revendo valores, revendo alicerces através dos quais eu construo a minha vida. Será que a minha vida está construída em cima de coisas que hoje ainda fazem sentido para mim? Ou será que eu estou tendo que abrir mão de algumas atividades e pessoas e coisas para trazer novos propósitos, novas filosofias para minha vida? Tá? Então essa revisão de valores para o ascendente em Capricórnio, eu até acho que vai ser bem interessante. Agora, se questões assim um pouco mais para cursos, né? Se eu tiver que aprender uma coisa nova nesse mês, eu não estou conseguindo me concentrar tanto, porque eu já tenho muita coisa para fazer, né? E questões jurídicas, tá? Eu acho que é um mês ótimo para resolver questões jurídicas, mas eu vou ter que me envolver com essa área. Se tem alguma coisa jurídica em aberto na minha vida, esse é o mês em que aquela coisa ganha mais importância, que eu tenho que me envolver com isso, que eu tenho que resolver isso, né? É um mês para resolver assuntos burocráticos e para se organizar estrategicamente falando, tá? No campo emocional eu tô mais intenso, eu tô tendo que fazer algum tipo de faxina e essas atividades de autoconhecimento vão ser importantes. Tá bom? Aí a gente vai falar com ascendente em aquário, né? E eu já até tava rindo aqui um pouco, porque isso foi uma outra coisa que eu percebi quando eu tava fazendo horóscopo, né? Porque eu também tô lançando horóscopo, né? Ainda mais no Instagram, se você me segue lá, é astropedia.bn, BN é de Bia Nogueira. E eu tava olhando, pensando assim, que esse ascendente em aquário, no mês de agosto, tem uma pegada amorosa muito forte. O ascendente em aquário, né? E essa pegada amorosa, ela é interessante, porque aquário é um signo muito racional, né? Se a pessoa realmente tem muitos pontos de aquário, é, eu inclusive tenho uma empatia muito grande, porque o meu sol está em aquário, meu ascendente não, mas meu sol sim, né? E essas pessoas têm uma pegada muito forte com o campo das ideias, né? O abstrato, o campo mental, a razão, né? Tentar explicar as coisas, né? E esse ascendente em aquário, nesse momento, o ascendente, né? Tá tendo uma chance de olhar mais para as emoções dele, não só para o lado racional. Então isso dá uma bagunçada para esse ascendente, né? E esse ascendente, na verdade, veja bem que o Sol está em Leão, então está iluminando para eles a vida social. Ele tem um momento em que ele brilha nas relações dele. Quais relações? A relação que ele quiser.
ele tem uma relação de sociedade, que ele quer se mostrar mais, falar mais o que ele pensa, trazer as ideias dele à tona, ele consegue. É para o casamento dele, ele é casado, tem um marido, tem uma esposa, ele quer fazer mais coisas com esse marido, com essa esposa, ele consegue fortalecer esse relacionamento. Ah, não, é na vida social, é na vida que ele quer sair mais, que ele quer fazer novos amigos, resgatar amizades importantes para ele. Ele tem um mês de eventos e ele tem um mês em que ele chama a atenção das pessoas, esse ascendente em aquário. Então ele se sente magnético. As pessoas estão vendo mais ele e requisitando mais dele. E pode até pesar um pouco, tá? Porque às vezes ele fala, cara, eu tô cansado, também quero fazer um pouco as coisas sozinho. Mas ele tem uma popularidade que vem para ele nesse mês. Em alguma área de vida vai vir. Se ele tiver muita consciência da energia dele, ele consegue definir para qual área de vida ele vai direcionar isso, mas para alguma área de vida, normalmente já vai vir, tá? Para a saúde, ele tem que se cuidar um pouco mais. Porque esse Sol em Leão faz com que muita energia saia dele, não necessariamente retorne. Né? Ele tá se mostrando muito bem para os outros, mas ele com ele tá meio cansado, tá? Então tem esse lado também da saúde, né? O Marte tá muito dinâmico, numa área que fala de prazeres de vida. Esse ascendente em Aquário tem um aumento de energia física, pode ter aumento de libido, pode ter aumento de desejo de se exercitar. Eu quero fazer mais academia, quero correr, quero fazer esporte, ele consegue. Ele pode querer desenvolver um novo talento na vida dele. Um talento, às vezes, nada a ver, tá? Às vezes é um talento que ele usa no trabalho. Ah, eu quero aprender a fazer algum curso novo de computador para eu me organizar no trabalho melhor, né? Às vezes é um curso nada a ver. Eu quero fazer um curso, eu não sou artista, mas eu quero fazer um curso de artes, de instrumento, de música, né? Eu posso querer descobrir novos hobbies na minha vida. Tá? Se você tem filhos, se você tem ascendente em aquário, esse é um mês que você vai ser mais desafiado pelos seus filhos, tá? Não tem jeito, o Marte está movimentando aquela área. Vai ter que ter uma energia de Marte, é muita energia para lidar com eles e ao mesmo tempo tentando contornar essa energia, né? Pera, senão a gente também pode brigar um pouco mais, tá? Pode aumentar a libido, pode atrair pessoas novas para o campo amoroso. Não tô falando que o ascendente em aquário tá saindo de agosto namorando, tá? Mas eu tô falando que ele tá atraindo mais pessoas. Não sei o que ele vai fazer com isso, tá? Mas ele tá magnético, né? E ele tá criativo, tá certo? O Mercúrio retrógrado tá trazendo à tona tudo aquilo de questão emocional que ele foi guardando dentro dele durante muito tempo. Ah, Bia, no meu casamento sempre tem um problema XYZ. Meu marido não me ajuda na casa, não me ajuda com as crianças, sei lá. Alguma coisa antiga que volta agora para ser trabalhada em algum sentido, tá? É um mês bom para relacionamento? É. Mas é um mês em que a gente tem que meio que cavar coisas que ficaram em aberto nessas relações. Não só de casamento, de relação amorosa, mas amizades. Coisas que incomodam, coisas que caem bem. Eu tô tendo uma chance de trabalhar vários relacionamentos através de atividades terapêuticas. Porque quando eu tô com as pessoas, esse ascendente em aquário, pode ser que seja tudo festa. Mas internamente ele está processando muita coisa. Então ele vai ter que sair desses eventos, sair desses encontros, ir lá para terapia e falar assim, cara, isso de bom, isso de ruim aconteceu, eu percebi um comportamento antigo que eu tinha que eu voltei a ter, né? Então na prática é bom, só que internamente ele tem um material para trabalhar. Tá? Também é um mês para ele tentar se organizar melhor financeiramente, porque é uma oportunidade dele se organizar melhor, só que ele pode perder essa oportunidade, né, se ele não se envolver com essa área. Tá bom? E aí a gente vai falar, para finalizar, com o ascendente em peixes, tá? Na verdade, o Sol em Leão, gente, para mim, esse ascendente em peixes, ele tem um mês que ele poderia ter uma criatividade profissional também, tá? Porque o Sol em Leão, ele tá trazendo mais criatividade para esse ascendente em peixes na rotina. Por um lado, também queria acrescentar que eu acho que ele se sente bem, tá? Apesar da casa 6 ser uma casa que, por associação, a gente relaciona muito a questões de saúde, para mim esse ascendente em peixe está tendo a chance de iluminar questões de saúde. Então ele tem um mês para fazer um check-up, para passar com o médico se ele não estiver se sentindo bem, se ele está com algum problema de saúde, esse é o mês que ele tem chance de curar, de se cuidar, de se envolver com isso. Ah, eu preciso fazer uma academia. Esse é um mês que eu consigo incorporar isso se eu tentar. Esse é um mês que eu preciso cuidar melhor da minha imunidade, tomar uma vitamina, comer melhor. O ascendente em peixes consegue fazer isso se ele se envolver,
tá? É o mês para ajustar erros na minha rotina, no meu bem-estar, na minha saúde, né? Então, um mês bem eficiente para isso. Tá? E um mês que vocês podem se sentir com bastante energia se forem atrás de curar coisas que incomodam vocês na saúde, na concentração, no dia a dia, tá? É um mês que eu tenho que tentar conseguir um maior bem-estar para mim. Ajustar alguma coisa na minha vida de forma que eu tenha mais bem-estar na minha rotina, tá? O Marte em Gêmeos está incomodando ali alguma coisa na família. Tem alguém da minha família que pode estar me irritando mais, né? Eu estou me sentindo mais cobrado. Eu sinto que eu que tenho que fazer as coisas na família, porque se eu não fizer, ninguém faz, né? Pode ser que sejam pais, pode ser que sejam pessoas que moram comigo também, né, que estão nesse ambiente doméstico. Então tem alguém da minha família que está me deixando mais irritado. Pode ser casamento, pode ser filho, pode ser pais, né? Mas eu tô tendo que trabalhar essa paciência. Eu tenho que me posicionar mais dentro de casa. Não dá para eu não falar coisas que me incomodam. Só que eu vou ter que escolher os momentos para falar essas coisas, até porque Mercúrio está retrógrado, né? Então, algumas falas ele pede uma certa atenção. Né? Se você tem coisas para resolver dentro da sua casa, né? Coisas domésticas, tá? Reforma para fazer em casa, uma mudança de alguma coisa para fazer em casa, esse é o mês que eu tenho que me envolver com isso, porque é uma oportunidade que está passando ali na minha porta, tá bom? E o Mercúrio retrógrado tá pedindo por uma revisão nos relacionamentos. Tem pessoas que já passaram pela minha vida e que saíram, e que eu posso sentir que eu tenho alguma coisa para trabalhar com essas pessoas. Pode ser que eu não tenha que entrar em contato com elas, eu não sei como é o seu mapa astral, como é a sua vida, em qual momento que você está. Pode ser que você tenha que trabalhar essas relações na terapia, tá? Pessoas que já saíram da minha vida, por que eu sinto falta, qual o papel que cumpriam, né? Pode ser que pessoas, não só do campo amoroso, que passaram pela sua vida tentem voltar, porque elas acham que elas não concluíram algum ciclo com vocês. Vocês vão ter que pensar muito bem. Será que vale a pena abrir de novo? Né? Será que no Mercúrio retrógrado, é uma chance de resgatar uma amizade? Tudo bem. É uma chance de resgatar alguém que foi ruim para mim. Então vou ter que pensar. E outra coisa, esse Mercúrio retrógrado, ele deixa vocês mais sociáveis. Eu acho que tem um pensamento assim, como que eu me mostro pro outro? Por que às vezes eu sou tão fechado ou não dou chance? Então tem uma chance de vocês mudarem a postura que vocês têm com os outros. Pode ter até mais evento, ver mais pessoas, né? E ao mesmo tempo essa retrogradação de Mercúrio tá pedindo para vocês fazerem um filtro. E em várias relações. Pode ser que eu tenha que conduzir mais conversas no meu casamento. Sim. Pode ser que eu tenha que conduzir mais conversas com amigos. Pode ser que eu tenha que resgatar amigos que eu estou sentindo falta. Ou pode ser que eu esteja passando um filtro em várias relações da minha vida, pensando quem que eu vou nutrir de relacionamento e quem que eu vou tirar também, tá? E tem muito desse processo. O Mercúrio retrógrado está pegando muito em relações na vida de vocês. Tudo bem, minha gente? Então, essas foram as previsões para os 12 signos para o mês de agosto de 2024. Lembrando que o ideal é que você tenha ouvido para o seu ascendente. Aproveita, se você é novo aqui no canal, para se inscrever no canal, curtir o vídeo, me deixar um comentário. Eu realizo consultas individuais. Aqui embaixo na legenda tem as minhas informações de contato. Se você quiser fazer o seu mapa astral, se você quiser entender sua fase de vida, sua revolução solar, né, você entra em contato comigo aqui embaixo pela legenda, né? E no meu Instagram também convido vocês a vir conhecer, que é o astropedia.bn. BN é de Bia Nogueira, lá tá tendo horóscopo escrito, tá tendo umas outras coisas também. Fica ligado aqui na página que em breve a gente vai ter mais coisas aí falando sobre Mercúrio retrógrado, porque afinal será nosso companheiro aí no mês de agosto de 2024. Tá bom? Um grande beijo, bom mês de agosto.